Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado e a equipe com esta mesa deliciosa. Nosso convidado é o poeta, ator, Dori Carvalho. Vamos falar da sua mais recente obra, Desencontro das Águas. Mas eu quero abrir o programa falando de um livro já lançado há algum tempo, que também foi o maior sucesso, Paixão e Fúria. Dori, eu queria que você iniciasse o programa falando de Paixão e Fúria. Paixão e Fúria é um livro, Abraim, que, como diz o editor, é um interregno lírico, sentimental, amoroso, erótico, sobre as minhas vivências, os meus olhares e as minhas confusões sentimentais, não é? São poemas extremamente ligados às relações amorosas, aos sentimentos, ao amor. E ele diz que é um interregno lírico na minha poesia de resistência, que é uma poesia combativa, uma poesia que denuncia, uma poesia que questiona a condição humana, que questiona as agruras, as alegrias, os sentimentos, as dores do brasileiro, das brasileiras, mas é um livro extremamente sentimental. Mesmo que ele tenha uma das partes dele voltadas para as questões sociais, para as questões políticas, para os sofrimentos humanos, a maior parte desse livro é voltada exatamente para os sentimentos, os desejos. Você nasceu em São Paulo, é um paulista, mas escolheu a cidade de Manaus há 40 anos, está comemorando agora. Aliás, o livro vem comemorar exatamente isso. Por que Manaus? O que te fascinou nessa cidade em plena floresta? Nós tínhamos uma ideia de abrir uma livraria aos moldes de algumas livrarias que já existiam no Brasil. Livrarias de ciências humanas, voltadas para as questões políticas, para as questões culturais. E verificamos várias cidades onde havia a nossa proposta, não fazia sentido a gente fazer a mesma coisa. E uma das cidades que a gente tinha conhecimento, tinha essa carência, foi a cidade de Manaus. E como a gente tinha alguns vínculos com pessoas daqui, de Manaus, pessoas que viviam aqui, aí nós decidimos abrir a livraria aqui, que todos dizem que é de saudosa memória. É verdade, no Largo de São Sebastião. Era ali na 24 de maio, na 24 de maio, próximo de hoje, onde é o Camelódromo, né? Ali na 24 de maio, próximo a Lobo da Almada. E aí virou um ponto cultural, um ponto de discussão política, um ponto de confluência das ideias, de efervescência das ideias. Foi um momento muito bonito para mim e, segundo os frequentadores, um momento muito importante para a cidade de Manaus. A gente estava no ano da anistia, né? Então os livros eram muito voltados para as questões filosóficas, as questões políticas, né? E aí a gente tinha uma ideia de ficar um tempo, mas aí eu fui me enfronhando e a cidade foi se enfronhando em mim, né? E nunca mais pensei em voltar ou sair de Manaus e acabou se tornando a minha cidade de Manaus. Você já escreveu na imprensa e continua escrevendo crônicas curtas com forte teor literário. Isso facilitou a chegar nas obras? Facilitou chegar nos livros? Foi um caminho? A poesia, na verdade, ela surgiu primeiro em mim. Depois, com as possibilidades e as janelas abertas,
eu comecei a escrever crônicas lá nos anos 80. E até um mestre de língua portuguesa e literatura de Manaus, uma vez escreveu um comentário: enfim, alguém escrevendo com sangue e paixão nas páginas de Manaus. E sempre teve esse teor mesmo, o próprio gênero já diz, né? Crônica, né? Então eram as coisas do meu tempo, os acontecimentos, as lutas e os embates e as questões todas que se nos impunham naquele período, né, dos anos 80. E depois continuei escrevendo. Atualmente ando meio parado na prosa. A gente acaba caindo nas redes. É, verdade. A gente escreve mais nas redes sociais. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco e eu quero lembrar ao nosso telespectador que este é o primeiro programa da nova temporada do Amazonsat. Eu converso prazerosamente com Dori Carvalho. Claro que falamos da sua obra mais recente, Desencontro, um livro que comemora a sua chegada à cidade da floresta, Manaus, há 40 anos atrás e que aqui radicou-se e construiu raízes. Dori, fale da sua ação nesses eventos culturais. Eu tenho cruzado com você no Instituto Histórico Geográfico, na universidade, nos museus, na Academia Amazonense de Letras. Você está sempre participando, declamando poesia, trazendo algo inovador nesse contexto. Fale dessas participações. A minha primeira paixão, o primeiro ofício, é o teatro. Então, como eu escrevo e ao mesmo tempo aprendi a arte de interpretar, eu uni essas duas paixões, a poesia e o teatro. Então, por isso eu gosto muito de interpretar os poemas, gosto de dizê-los, né? E me sinto muito bem fazendo isso, é uma paixão que tenho. E junto a isto, a minha preocupação com a formação cultural, com a formação da consciência, com a formação dos jovens, né? Eu penso que a poesia é fundamental para a formação do ser humano, né? Todas as artes nas escolas, e fico muito triste quando sempre estão tentando colocar para escanteio o estudo das artes nas escolas, né? Aí diz, para que serve poesia? Tem feito muito essa pergunta, para que serve poesia? E um grande pensador disse assim, a poesia não serve para nada, a poesia é como as borboletas. Seria muito triste o mundo sem as borboletas, né? É verdade. Mas a poesia serve para a formação, para a sensibilidade, para ampliar a sensibilidade das pessoas. Aí, nesse sentido, eu penso sempre que o meu papel, já que eu tenho esses parcos talentos, que eu possa distribuí-los, que eu possa levar a poesia, que eu possa levar o pensamento, que eu possa levar as questões que são impostas na nossa vida, né, as lutas do cotidiano. E aí a cultura não é uma coisa de fora para dentro em mim. Eu sinto que é uma coisa de dentro para fora. Primeiro eu sinto, depois eu reflito, eu penso e tento expor as ideias e os sentimentos. Agora, você tem um diferencial. Você está sempre clamando em nome daquele menos favorecido. Seus trabalhos vêm sempre dando voz àqueles que não conseguem falar, que não conseguem chegar, que não conseguem dizer o que pensam. Você trabalha também nesse sentido. Isso até me sinto orgulhoso de ouvir isso de ti, porque essa é a ideia. Eu não digo que cada artista ou cada poeta tem que tomar uma posição assim, tem que abraçar as causas ou tem que escrever de tal maneira. Não, cada um tem o seu caminho. Mas eu
eu sou assim, né? Naturalmente. Eu abraço as causas que estão à minha volta, que eu considero causas nobres, ou elas já estão em mim mesmo, né? É até interessante a gente pensar junto sobre isso, porque não é uma coisa que eu estudei para fazer, é uma coisa que eu sinto. É natural. É natural. E aí, claro, eu estudei para fazer isto, né? Mas é uma coisa muito, muito espontânea, muito verdadeira em mim, né? Tanto quando dizem que você é poeta, eu falo, não, eu me sinto poeta. Eu acho que eu tenho alma de poeta, né? O que é bem diferente. E os poemas são decorrência disso, né? No sentido de traduzir o meu olhar e de levar o que eu penso e o que eu sinto do ser humano, né? Daqueles, exatamente como você disse, que não tem voz ou que não sabem como dizê-lo. É nesse sentido que eu acho que eu cumpro um papel e me imponho esse papel, né? No sentido de contribuir com as lutas do meu tempo. De certa forma, isso tem sido uma bandeira. É uma bandeira. Outro dia me disseram, por que você está abraçando essa causa? Eu disse, porque todas as causas que buscam contribuir para que o ser humano cresça, para que as sensibilidades floresçam, eu abraço. Eu abraço a causa negra, eu abraço a causa contra o preconceito, eu abraço a causa pelas diversidades, eu abraço a causa da democracia, a causa da justiça, é uma coisa natural. Certo. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu falo da obra Desencontro das Águas, do poeta, ator, articulista Dori Carvalho. Dori, você falava ainda há pouco, no primeiro bloco, que o teatro nasceu primeiro na tua vida, mas você participou de filmes, de várias peças. Como é que anda o teatro hoje na tua vida? Eu digo que eu sou um ator relapso e um poeta mais relapso ainda, porque eu demoro muito para fazer um livro, eu demoro muito para escolher um espetáculo para fazer ou aceitar convites, né? Eu estou sempre à disposição, com as armas na mão, sempre à disposição para quem, quando me convidam para fazer um espetáculo de teatro, quando me convidam para participar de um filme, estou sempre aí aberto a propostas. Mas o teatro, eu comecei a fazer teatro na escola, eu tinha 16 anos, e eu sempre gosto até hoje de teatro, né? Outro dia eu até vi a dona Fernanda Montenegro dizendo assim, não confundam atriz com artista de TV. Há uma diferença muito grande. É verdade. Né? Eu gosto de interpretar, eu me sinto bem. E também só faço trabalhos que eu acho que tem a ver com a minha consciência. Se me chamar para fazer um trabalho que eu acho que é um espetáculo contra o ser humano, que é um espetáculo contra a sensibilidade, aí eu não me interessa, né? E há algum tempo que eu não faço teatro verdadeiramente, né? O último trabalho que eu fiz foi com o Nonato Tavares, um grande e talentoso diretor de teatro de Manaus, que era o Piquenique no Front, do Fernando Arrabal, né? E ao longo desses tempos agora, eu tenho participado muito com aquilo que você já até falou, que é recitais. Eu faço muito recitais, em qualquer lugar. Nas escolas públicas, particulares, nas escolas distantes, nas escolas próximas, nas unidades das universidades e nas praças, nos museus, até em aniversário eu faço recital, né? É uma coisa que me faz bem e eu acho que faz bem para as pessoas, né? A energia que eu recebo de volta sempre é muito... Nesse projeto de vida, o que você está trabalhando para o futuro?
Eu nunca tenho projetos. É um horror, eu sou um horror. Eu nunca tenho projetos. As coisas parecem que vão acontecendo. Ou elas vêm a mim, ou eu esbarro nelas. E eu sou pego pelo coração, sou pego pela criatividade de quem passa por mim, de quem está à minha volta. Eu estou agora com uma ideia de pegar todas as crônicas que escrevi, já selecionei, né, durante esses tempos nos jornais da cidade. E organizar um livro. Ele já está organizado, agora só falta trabalhar para que tenha uma bela edição, como foi feito esse Desencontro das Águas, que o Tenório Teles, junto com o Isaac Maciel, me deram esse presente. A edição não deve nada às melhores editoras do Brasil. Você, né? Tem razão. Com tudo, com o design, a formatação, o trabalho, né, de diagramação. A Valer é uma referência na editoração de livros. Fazem um trabalho importantíssimo para Manaus, para o Amazonas. Eu digo sempre que eles são uma espécie de continuadores de dois grandes do mundo editorial brasileiro, que eram Moacir Félix e Enio Silveira, que eles tinham a grande e querida editora Civilização Brasileira. Eu acho que Isaac Maciel e Tenório Teles pegaram o bastão desses dois e fizeram o trabalho aqui na Amazônia. Não tenha dúvida. Isso aí eu me sinto muito orgulhoso de receber esse presente. Na verdade, é um presente que me deram. É uma edição comemorativa, é uma segunda edição, porque a primeira edição, se você visse, você ia falar, nossa, como o mundo editorial evoluiu. A edição de 86, né? Então essa está revista, está repaginada, tem um estudo literário do professor Tenório Teles. Que, aliás, um excelente estudo. 30 páginas, não sei como é que ele viu tanta coisa na minha poesia que eu mesmo não tinha visto, mas ele disse que estava dentro de mim e que virou poesia. É verdade, você tem razão. Dori, foi um prazer enorme conversar com você, eu que cruzo com você nas atividades culturais da cidade, especialmente na Academia Amazonense de Letras, e estamos chegando ao final do programa. E agora você tem a oportunidade de deixar a sua despedida aos seus leitores e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Eu deixo a minha preocupação com os rumos que este país está tomando. Uns rumos um tanto grotescos, um tanto truculentos e fanáticos. Temos que lutar para que o Brasil tome um rumo do respeito ao ser humano, de respeito às sensibilidades, de respeito às escolhas, para que a gente fortaleça a democracia formal que vivemos. Essa é a minha esperança, e que o país não caia em mãos tenebrosas. Tá certo. Com tenebrosas transações. Tá certo. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Este programa fará parte da nova temporada do AmazonSat. Eu quero agradecer a generosidade de Magistral Gold, o Guaraná do Amazonas, a importadora TV Lá, mas agradecer principalmente você, telespectador, que há 19 anos nos acompanha com fidelidade. Sempre estaremos mostrando a literatura produzida na Amazônia. No próximo encontro, eu renovo o convite para estarmos juntos. E este encontro haverá de acontecer, porque Deus haverá de permitir.